Salve, sentinelas! Aqui é o Universo Proibido. E hoje, a verdade vem à tona. Imagina estar a caminho da Comic Con, com um jato pronto para decolar, o elenco confirmado, um projeto nas mãos e a promessa de uma nova fase brilhante na carreira. Agora, imagina perder tudo isso antes mesmo de subir a bordo. Não por um fracasso de bilheteria, não por um escândalo atual, mas por tweets antigos. James Gunn foi cancelado de forma brutal, sumariamente dispensado da Marvel no auge do sucesso dos Guardiões da Galáxia. E isso, acredite, não foi só um baque profissional. Foi uma demolição completa da identidade dele. A verdade que ninguém gosta de encarar é que Hollywood tem memória curta para contextos, mas memória eterna para polêmicas. E naquela semana em 2018, a indústria parecia ter virado as costas para um dos roteiristas mais inventivos do cinema geek. Só que tem uma coisa que quase ninguém entendeu naquela época. Foi justamente ali, no momento mais sombrio, que James Gunn começou a se tornar quem ele é hoje. O arquiteto do novo DCU. O cara que trouxe de volta personagens esquecidos e deu alma ao anti-heroísmo. Mas para chegar até esse ponto, ele teve que ser jogado ao chão e quebrado. Será que é preciso perder tudo para renascer? Será que um cineasta precisa ser esmagado pela máquina que ajudou a alimentar para finalmente entender por que faz o que faz? E o mais provocativo, a Marvel teria demitido um diretor assim se ele fosse menos subversivo e mais obediente. Se esse conteúdo tá te conectando com as verdades do multiverso, já deixa o like e entra para nossa linha secreta de inscritos. Era para ser só mais um dia de Comic Con. James Gunn estava escalado, roteiros impressos, cronograma fechado e a divulgação de Brightburn prestes a começar. Mas o que chegou primeiro foi o alerta no celular. Deadline, Hollywood Reporter, Variety. Todas estampavam a mesma sentença em letras frias. James Gunn, demitido da Marvel Studios. Na era dos trending topics, bastou uma manchete para redefinir uma carreira inteira. A decisão foi fulminante. A Disney rompeu com ele publicamente por causa de tweets antigos, já arquivados. Muitos deles claramente sarcásticos, datados de quase uma década antes. Nenhum novo escândalo. Nenhuma acusação criminal. Só o peso de um algoritmo cavando o passado e jogando contra ele. E o mais cruel? A própria Marvel só soube depois. O estúdio que Gunn ajudou a redefinir com os Guardiões da Galáxia foi pego de surpresa. E quem estava no controle de tudo? Era o PR corporativo da Disney. O mais simbólico é onde isso aconteceu. Durante a preparação para San Diego, o maior palco de cultura pop do planeta. Um lugar onde diretores são celebrados como rockstars. E de repente, ele se viu apagado da programação. Como se tivesse deixado de existir de um dia para o outro. Na cabeça de Gunn, não era só um cancelamento. Era o fim de um ciclo inteiro de pertencimento. E essa sensação de ser riscado foi mais profunda do que qualquer bilheteria negativa. Mas tem um detalhe que ninguém fala e que revela o grau de impacto disso tudo. Gunn não foi demitido no meio de um fracasso. Ele foi dispensado após criar uma das trilogias mais originais do MCU. Uma que, até hoje, se destaca pelo afeto, pelo tom musical, pelo cuidado com personagens esquecidos. E mesmo assim, foi considerado dispensável. Esse é o tipo de ruptura que não só destrói agendas, desmonta a identidade. E é nesse ponto que a jornada deixa de ser só sobre cinema e vira um espelho cruel do próprio sistema. Era para ser uma viagem simples. Gunn embarcaria num jato particular rumo a San Diego Comic Con com o irmão Brian, o primo Mark, o diretor David Yarovesky e parte do elenco. Tudo já alinhado. Os bastidores do filme Brightburn, coproduzido por ele, seriam revelados ali. Mas o avião nunca decolou. A notícia da demissão chegou antes da partida, interrompendo não só o roteiro da Comic Con, mas o curso natural da sua trajetória. O mais curioso e cruel é que esse voo simbolizava mais que uma viagem profissional. Representava uma transição para uma nova fase, fora do escopo direto da Marvel.
Uma fase de projetos paralelos, autorais, independentes. E de repente, isso foi cortado com um único gesto institucional. Cancelado, silenciado, sem direito à defesa. James Gunn, que até então era sinônimo de reinvenção dentro do MCU, viu os compromissos sumirem. A conversa com a imprensa? Cancelada. A divulgação de Brightburn? Adiada. E mais do que isso, o senso de controle sobre a própria narrativa foi arrancado. Aquele avião que nunca saiu do solo virou uma metáfora clara do colapso interno. O diretor estava pronto para decolar, mas o hangar desabou antes do embarque. Essa quebra abrupta de trajetória ecoa em muitos arcos clássicos dos quadrinhos. Quando heróis como o Arqueiro Verde ou o próprio Superman se veem obrigados a abandonar tudo por uma falha moral, mesmo que essa falha já tenha sido superada. Nos quadrinhos da DC, isso é chamado de queda simbólica e marca o início de uma reconstrução. Mas na vida real, esse processo é muito mais caótico, silencioso e sem garantia de redenção. E tem mais um detalhe incômodo. A demissão pública não deu chance para reações orgânicas. Não houve comunicado prévio, nem contexto. Gunn só soube que estava fora quando as manchetes apareceram. E esse silêncio estratégico, vindo de uma empresa especializada em storytelling, mostra como até criadores com assinatura forte podem ser descartados como nota de rodapé. O avião ficou no chão, mas a queda já estava em andamento muito antes de ele sequer subir a bordo. James Gunn já não estava mais no set. Não tinha mais contrato, nem reuniões, nem Comic-Con. Mas o que realmente começou a ruir foi invisível e brutal. Em entrevista, ele admite que, por um instante, acreditou que a carreira no cinema tinha acabado. Não como figura de linguagem, literalmente. Ele pensou em vender a casa, recalcular os gastos para sobreviver com o que tinha guardado e, nas palavras dele, fazer esse dinheiro durar o resto da vida. Esse tipo de pensamento não nasce do orgulho ferido. Vem da consciência de que, em Hollywood, reputações não são recuperadas facilmente. E mesmo com amigos no meio artístico, mesmo com prêmios e franquias de sucesso, ele acreditou, com 100% de certeza, que era o fim. O mais curioso é que até aquele ponto, a carreira de Gunn era uma sequência quase ininterrupta de renascimentos criativos. Desde os tempos de Slither e Super até Guardians, ele sempre subverteu expectativas. Mas dessa vez, não havia roteiro alternativo. Não tinha um plano B escrito. E é aqui que a coisa muda de tom. Porque, enquanto tudo desabava por fora, internamente ele começou a confrontar algo ainda mais profundo. A razão por trás da busca pelo sucesso. Em suas palavras, ele revelou que parte do que o motivava era a tentativa de preencher um vazio. Algo ligado ao sentimento de não ser amado. Uma ausência emocional que vinha desde a infância. E quando a demissão chegou, ela tocou diretamente nesse ponto. Como se o universo tivesse validado, de forma cruel, a ideia de que ele não era digno de estar ali. Mas tem uma frase que ele solta nesse momento, e que transforma tudo. Já volto nela. O que torna esse episódio tão impactante é que ele vai além da questão profissional. Ele expõe uma falha estrutural no modo como Hollywood descarta talentos, quando o risco de imagem pesa mais que a obra construída. Gunn foi tratado como uma linha em um contrato, não como o autor de uma das narrativas mais emocionais do MCU. E essa sensação de desumanização é o que o derruba de verdade. Não o cancelamento, mas o silêncio. E agora, voltando àquela frase. Quando Gunn achava que estava sozinho, que não havia mais espaço para ele recebeu uma ligação. Depois outra. Depois outra. E isso muda tudo. O silêncio pode ser ensurdecedor. E naquele dia, quando James Gunn se viu isolado num quarto, tentando entender se ainda era um diretor, um roteirista ou só mais um nome esquecido nas estatísticas de Hollywood, foi o som de uma ligação que quebrou a queda. Mikaela Hoover, atriz e amiga próxima, foi a primeira a escrever. Não foi um comunicado genérico. Foi imediato. Foi pessoal. Mas o que veio em seguida deixou claro que algo mais profundo estava se formando. Chris Pratt ligou.
Zoe Saldana também, chorando. Karen Gillan, mesma coisa. Batista não só telefonou, como foi direto pro Twitter. Palm ligou. Michael Rosenbaum mandou vídeo. Sylvester Stallone apareceu com uma mensagem. E ao redor de tudo isso, estavam os que não aparecem nos créditos. Os pais, os irmãos, a namorada, os amigos de infância. E isso, na prática, virou o verdadeiro plot twist da história. A indústria o expulsou. Mas os personagens que ele criou, os elencos que dirigiu, os atores que confiavam nele, não. E isso não é comum. Não nesse meio. Quando escândalos acontecem, a norma é o afastamento rápido, o silêncio estratégico, a neutralidade. Mas o elenco dos Guardiões reagiu como família. E isso expôs algo incômodo. Talvez eles entendessem melhor o valor de James Gunn do que o próprio estúdio que o contratou. O que começou como uma crise de imagem se transformou em algo mais raro. Um manifesto espontâneo de afeto dentro de uma indústria movida a contratos e cláusulas. Porque ali, sem agendamento de assessoria, sem posts ensaiados, as ligações aconteceram de verdade. E isso revelou uma coisa que ninguém tinha previsto. Já volto nisso. Visualmente, isso se conecta com várias narrativas que Gunn escreveu. Em Guardiões da Galáxia Volume 2, a cena em que Yondu é velado no espaço, enquanto centenas de naves surgem para prestar homenagem, ecoa o que ele mesmo viveria. Ele se sentiu apagado. Mas as naves vieram, de todos os cantos. Ninguém o deixou à deriva. E essa reviravolta emocional virou combustível. Não para provar algo, mas para, pela primeira vez, aceitar que ele era visto. Não como o cara dos tweets, mas como criador, como amigo, como ser humano. E a revelação que isso desencadeou nele é a que realmente redefine tudo. Porque quando o apoio veio, ele não ficou eufórico. Ele foi dormir. E dormiu em paz. Pela primeira vez. Porque no fundo, algo muito mais profundo tinha sido tocado. Mas o motivo por trás dessa paz não era o que parecia. Já volto nisso. O ponto de virada não foi quando a Disney reconsiderou, nem quando a Warner ligou oferecendo The Suicide Squad. O momento real de transformação foi muito mais íntimo. James Gunn, depois de perder tudo, contrato, reputação, cronograma, segurança, deitou a cabeça no travesseiro e dormiu. E dormiu bem. Não porque havia uma solução no horizonte, mas porque algo mais essencial tinha sido restituído. Ele sentiu que era amado. Essa confissão, feita com uma clareza quase desconcertante, é o núcleo emocional de toda essa queda e ascensão. Gunn revela que, durante toda a carreira, mesmo cercado de elogios, sucesso e público, ele nunca se sentiu verdadeiramente amado. Sempre havia um buraco emocional a ser preenchido com prêmios, aplausos, filmes bem avaliados. Mas aquela noite, quando tudo parecia perdido, foi a primeira em que ele se sentiu aceito de verdade, não pelo público, pelas pessoas próximas. E principalmente, sem precisar performar. Esse tipo de confissão expõe algo que raramente é dito no universo do entretenimento, que por trás de todo showrunner de sucesso, existe uma criança tentando provar que merece estar ali. Gunn disse que passou décadas tentando preencher uma ausência, e quando o sistema o rejeitou, foi no afeto, não no ego, que ele encontrou o equilíbrio. Parece simples, mas muda tudo. Porque não foi a indústria que o reconstruiu. Foi a rede que ele mesmo construiu ao longo da vida. Elenco, amigos, família. Um universo paralelo que não se pauta por contratos ou trending topics. Isso explica muito sobre o que ele fez depois. Porque quando aceitou dirigir The Suicide Squad, ele não estava em busca de redenção pública. Estava livre. Livre para contar uma história do jeito mais brutal, sincero e fora da curva possível. E foi exatamente o que fez. O filme, embora comercialmente irregular, foi artisticamente libertador. E o que veio depois disso? Tem um detalhe que muda completamente a forma como a gente enxerga a nova fase do DCU. Já volto nisso. Mas antes, vale notar como tudo isso se reflete na própria estética que ele adotou desde então. A leveza sombria de Peacemaker, o cinismo debochado com fundo emocional,
A narrativa de personagens quebrados, que mesmo desajustados, encontram pertencimento? Isso não é estilo, é biográfico. O DNA emocional dos próximos filmes de James Gunn nasce nesse momento, em que ele entendeu que não precisava mais ser amado por uma plateia. Bastava não ser apagado por dentro. E se isso parece íntimo demais, é porque é. Mas também é o que explica a reconfiguração de todo um universo cinematográfico, a partir de um ponto de ruptura pessoal. A ironia é brutal. O homem que a Disney afastou por causa de um passado desconfortável foi exatamente o nome que a Warner escolheu para redefinir o futuro da DC. Quando James Gunn aceitou dirigir The Suicide Squad, ele não estava apenas voltando ao jogo. Estava reescrevendo as regras. A versão anterior do Esquadrão Suicida, lançada em 2016, foi marcada por interferência de estúdio, cortes desastrosos e falta de identidade. Gunn, agora sem amarras emocionais ou comerciais, entregou uma obra com assinatura, peso e causa autoral. Mas o mais simbólico não foi a direção, foi a escolha. A Warner confiou a ele não só um filme, mas a possibilidade de reconstruir um universo inteiro. E mais tarde, com o anúncio do DC Studios sob sua liderança, ao lado de Peter Safran, ficou claro que aquela demissão da Marvel, longe de encerrar sua trajetória, havia aberto uma brecha raríssima, a chance de escrever um novo cânone, do zero. O impacto disso é maior do que parece. Porque o que Gunn viveu em 2018 moldou a forma como ele agora lida com poder, narrativa e responsabilidade. O novo DCU que está sendo criado não é só uma estratégia comercial. É uma resposta emocional e simbólica à cultura de descarte. Por isso, vemos projetos como Superman, Legacy, com foco na identidade e humanidade do herói, ou Creature Commandos, uma equipe de figuras marginalizadas encontrando propósito. São narrativas que ecoam a própria jornada dele. Expurgado, redescoberto, reconstruído. E tem mais um ponto que vale atenção. Gunn poderia ter voltado à Marvel. Houve reconciliação. Ele dirigiu Guardians Volume 3 com liberdade e concluiu seu arco ali. Mas a escolha de não ficar, de não reassumir uma zona segura, mostra o quanto o renascimento dele foi real. Ele não voltou ao ponto de origem. Ele seguiu adiante. E com isso, arrastou para o centro do palco o universo que sempre viveu à sombra do MCU. Agora, a pergunta inevitável. Será que o novo DCU vai dar certo? Ninguém sabe. Mas se há um diferencial nessa construção, é o fato de ela nascer do escombro, não da euforia. James Gunn não está tentando provar que pode superar a Marvel. Ele já superou o próprio passado. E isso, num mercado obcecado por cifras e bilheteria, é quase subversivo. O mais curioso é que tudo isso começou com uma queda. E talvez, se não fosse por aquele cancelamento em 2018, nada disso existiria. Nem o reboot da DC, nem Peacemaker, nem Creature Commandos, nem o novo Superman. Tudo parecia resolvido. Até aquela demissão. Mas foi ali que a história de verdade começou. E agora, eu quero saber de você. Será que James Gunn precisava passar por isso para virar o arquiteto do novo DCU? Você acha que essa reconstrução vai funcionar? Ou o sistema vai tentar engolir ele de novo? Me diz aí nos comentários.